Olá, tudo bem? Seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Boa noite a você que está aqui conosco nesse encontro. E hoje nós vamos conversar sobre 2 Reis, capítulos 14 e 15. Dois capítulos estão aí como objetivo do nosso estudo dessa noite. E nós vamos pedir aqui ao Senhor que nos oriente, que nos ajude, que nos dê a graça, a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra e, é claro, retirar do texto bíblico importantes lições, ensinamentos para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, pela bênção de nós estarmos aqui diante do Senhor e diante da palavra e pedimos a tua ajuda, a iluminação do teu Espírito sobre nós, que o Senhor nos conduza nesse encontro, nesse estudo, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, que a tua palavra seja aplicada de forma poderosa em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção, hein, irmãos? Que bênção. Vamos lá. Nós vamos nesses dois capítulos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14. A gente vai trabalhar o 14 e o 15, tá? Eu separei dois capítulos porque nós temos aqui uma sequência de reis de Judá e de Israel. Então, eu queria que você acompanhasse aí com muita calma, com muita atenção, porque nós temos uma sequência e a narrativa do escritor bíblico é sempre alternando os reis. Então, ele fala de Judá e fala de Israel alternadamente. Nós vamos encontrar aqui figuras importantes em Judá, começando com Amazias, né? O capítulo 14 começa com o reinado de Amazias, rei de Judá. Depois de Amazias, nós teremos Uzias, o famoso rei Uzias, de Isaías capítulo 6, lembra? Do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, são reis que você vai começar a identificar com livros proféticos. É interessante, né? Porque nós vimos a sequência de Elias e Eliseu, e agora, paralelamente a esse livro histórico de 2 Reis, nós teremos também a atuação de profetas, como o profeta Isaías, como Jonas. Jonas vai ser citado nesse texto. Outros profetas que não serão citados, mas serão contemporâneos desses reis que nós vamos estudar nesse período. Lembrando que o pano de fundo dessa história, né, lembrando que o objetivo do texto bíblico é contar a história da redenção. A gente tem que compreender isso. O objetivo do texto bíblico é narrar a história, a grande história da redenção. E mesmo que a gente se depare com algumas situações aqui que são realmente tristes, né, que nós vemos aqui no relato desses reis, nós sabemos que há uma esperança, nós sabemos que há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Então, rapidamente resumindo aqui, nós teremos em Judá, nesse período desses dois capítulos, nós teremos Amazias, depois Uzias, que também é chamado de Azarias. O reinado de Uzias é de cerca de 52 anos, contando aí duas corregências que ele vai ter, tanto com Amazias quanto com Jotão. Então ele vai ser corregente com seu pai Amazias, e depois o seu filho Jotão será também corregente com o Uzias ou Azarias, tá? E depois nós teremos, né, depois de Jotão, lá no capítulo 16, o reinado de Acais. É a sequência que você vai ver depois, no próximo encontro, né, a partir do capítulo 16, o reinado de Acais, tá bom? Então, nesse período, nós vamos ver 3 reis de Judá: Amazias, Uzias e Jotão. 3 reis de Judá. Agora, em Israel, você vai perceber que os reinos, os reis de Israel, eles vão ter uma sucessão muito rápida, muitas vezes, muitas conspirações. Você vai perceber que lá em Israel haverá muitas conspirações, muitas reviravoltas por causa da instabilidade. Enquanto que em Judá nunca falta um descendente de Davi sobre o reino, em Israel nós temos uma sequência de mortes, assassinatos, conspirações e uma sucessão de reis. Fechando aqui, nós teremos o fim da dinastia de Jeú,
são 4 gerações, conforme havia sido prometido, falado pelo profeta, e nós temos reis que são usurpadores, que vão durar pouco tempo no trono e que vão ser sucedidos por outros que vão derrubá-los aí do poder. Então é uma narrativa muito intensa, e eu quero que você aí acompanhe esse texto com a gente para poder compreender essa série de reis, tanto de Judá quanto de Israel. Em Israel, só para você ter aqui a sequência dos nomes, nós temos Jeoás, que vai ser filho de Jeoacás. Então, Jeoás, ele vai reinar concomitantemente com Amazias. Depois de Jeoás, nós temos o Jeroboão II. Jeroboão II, já falei sobre isso. Jeroboão I foi aquele que primeiramente governou o Reino do Norte. Após a divisão do reino, depois da morte de Salomão, lembra que o filho de Salomão, que é Roboão, ele vai governar Judá, e Jeroboão I, o primeiro Jeroboão vai ser o rei de Israel. E o problema que Jeroboão causou a Israel foi a idolatria. A gente sabe que a história, já foi trabalhado esse tema aqui no nosso encontro de segundas da palavra. Jeroboão, para evitar que o povo descesse a Jerusalém para adorar, Jeroboão estabeleceu 2 altares principais, um em Dan, outro em Betel. Dan e Betel passaram a ser os centros de adoração. O problema é que o Jeroboão, lá naquela época, ele colocou bezerros de ouro, um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel, e disse: esses são os seus deuses, ó Israel. E também ele estabeleceu altares, muitos altares espalhados, o sacerdócio foi vilipendiado. Então, o caminho de Jeroboão é um caminho de apostasia. Por que eu estou lembrando de Jeroboão primeiro? Porque a referência de fazer o que era mal perante o Senhor é toda baseada em Jeroboão. Então, o texto bíblico vai dizer: o rei fulano fez o que era mal perante o Senhor, porque seguiu o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. O tempo todo haverá essa referência ruim. Enquanto que em Judá, você vai encontrar alguns que vão fazer o que era bom perante o Senhor, mas não tanto como Davi. Você vai perceber isso no texto. Ele fez o que era bom perante o Senhor, mas segundo o seu pai, mas não tanto como Davi. Por quê? Porque os altos não foram retirados. Então, a presença da idolatria, tanto em Israel, que era institucionalizada, e a idolatria em Judá, que era tolerada, causa esse afastamento de Deus, causa esse cenário de apostasia em que o povo abandona o Senhor. E o caminho desses reis é o caminho da destruição. O que a gente precisa entender também desse cenário da narrativa é que se aproximam as invasões assírias. Nesse texto, nós já vamos nos deparar com as primeiras incursões da Assíria, atacando o norte de Israel, depois de ter uma expansão sob Jeroboão II. Jeroboão II, ele foi um dos reis mais prósperos de Israel. Ele reinou 40 anos. Para vocês terem uma ideia, Jeroboão II, ele teve um reinado de 40 anos e ele conseguiu expandir as fronteiras de Israel como nunca antes. Mas é nesse tempo também que vem as incursões, a partir daí vem as incursões assírias, e isso já é o anúncio do fim. Porque alguns anos depois, algumas décadas depois, o Reino do Norte, Israel, vai ser invadido definitivamente pela Assíria. E a Assíria vai devastar o Reino do Norte, vai destruir Samaria, vai levar o povo deportado, e isso vai causar, de forma definitiva, o fim do Reino do Norte, que é o Reino de Israel. Judá vai persistir mais um pouquinho, vai durar até 586 a.C. A queda de Samaria vai ser em 722 a.C. E a queda de Judá, um pouco mais tarde, Jerusalém vai cair pelos babilônios, diante da Babilônia, em 586 a.C. Tudo isso mostra para a gente o resultado da apostasia do pecado. Lembra que o propósito do escritor aqui é mostrar a razão do exílio. É mostrar por que o povo de Deus foi desterrado, foi exilado na Babilônia. Qual foi a razão? Por que Deus permitiu essa tragédia? Deus permitiu tamanha maldade
E qual é a razão disso tudo? A gente vai compreender através da leitura desses livros de reis, né, e sobretudo aqui o segundo livro dos reis. Então, a sequência de reis de Israel é Jeoás, Jeroboão II, que eu comentei agora, Zacarias, que vai durar 6 meses, né, de reinado. Aí você tem o fim da dinastia de Jeú, que era para durar 4 gerações, e realmente ele dura 4 gerações. Vou mostrar isso aqui no texto para vocês. Depois vem Salum, Menahem, Pecaías e Peca. Salum, Menahem, Pecaías e Peca. Esses são os reis de Israel nesse período dos capítulos 14 e 15 de 2º Reis. Vamos seguir? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o reinado de Amazias. Capítulo 14 de 2º Reis. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 14 e leia comigo aqui acerca do reinado de Amazias. Diz assim, olha, no 2º ano de Jeoás, diz o texto sagrado, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então, lembra que a fórmula é a seguinte: como é que o escritor de Reis ele traz a narrativa da história? Ele fala do rei de Judá, mas ele sempre faz a referência cronológica com Israel. Quando ele fala de Israel, ele faz a referência cronológica com Judá. E a fórmula é sempre essa: ele fala do rei, fala do pai, né, ele está sucedendo alguém, e no caso de Judá, ele sempre faz referência à mãe. É interessante, nos reis de Israel, o escritor não faz referência à mãe do rei. Mas como aqui nós estamos em Judá e nós estamos na linhagem davídica, sempre há menção da mãe do rei. Então, o capítulo 14 diz que Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Então, veja, na narrativa dos reis de Israel, não há citação da mãe do rei, mas em Judá sempre há menção da figura materna. Por quê? Porque aqui há uma preocupação, né, com a demonstração da linhagem davídica. Então esse é o fundamento, essa é a razão por que isso acontece. Diz o versículo 3 que ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi. Olha que interessante a construção do escritor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Joás, seu pai. Ou seja, se você levar em consideração que Joás, o pai de Amazias, fez uma reforma parcial, lembra do estudo anterior, da semana passada, nós tivemos aí o relato da reforma parcial desenvolvida por Joás. Lembra dessa questão? O reinado de Joás ele foi um reinado importante porque ele trouxe de certa maneira, ele trouxe algum tipo de retorno à palavra de Deus, retorno à prática do culto a Deus, né, de forma correta. Mas ele não foi totalmente fiel a Deus. Mas o rei Amazias, filho de Joás, ele segue o caminho do seu pai, faz o que é reto perante o Senhor, mas não como Davi. Eu queria que você parasse aí e desse um tempo para a gente poder pensar sobre isso. Veja só, Davi é o parâmetro para os reis de Judá, porque de Israel eles perdem totalmente esse parâmetro, mas Davi é o parâmetro para os reis de Judá. Tirando o episódio do adultério e da morte de Urias, adultério com Batseba e a morte de Urias, são eventos que mancharam a vida, né? A vida pública de Davi, porque o pecado foi público e notório. Tirando esse pecado de Davi, ou esses pecados, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Primeiro porque Deus o amou, Deus o escolheu. Por isso que ele é segundo o coração de Deus, porque Deus o amou primeiro. Nós o amamos, diz o apóstolo João, lá na sua carta, né? Na primeira carta, salvo engano, capítulo 4, João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Então, quando Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração, é porque Deus o escolheu, Deus o amou, Deus o chamou, Deus o constituiu rei, e o coração de Davi correspondeu a esse chamado de Deus, caminhando na sua presença, salvo esses episódios que eu já citei. Então, quando se fala da referência a Davi, mas não como Davi, que Amazias fez o que era reto, mas não como Davi, é porque o nível de compromisso dele não chegou ao nível que Davi tinha de compromisso com Deus. Por quê? Ele diz assim, olha, tão somente, versículo 4, os altos não se tiraram, tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, o que acontece? Nós temos aqui um retrato da vida espiritual de Judá a partir do reinado de Amazias. Esse é um ponto importante. Outro registro importante é que Amazias se vinga dos conspiradores responsáveis pela morte do seu pai. Os versículos 5 e 6, você vai ver que Amazias ele vai matar os servos que tinham assassinado o seu pai Joás. E o detalhe importante do texto é que ele diz assim, olha, porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Essa menção aqui, você pode procurar a referência em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, Deuteronômio 24, 16, que trata dessa lei em Israel que proíbe que o filho pague pelo pecado do pai e o pai pague pelo pecado do filho. Meus irmãos e minhas irmãs, era comum nessa época, a prática comum dos povos ao redor era que quando fosse feita essa vingança, executada essa vingança, toda a família era executada, os filhos eram executados também. Mas a lei de Moisés, o texto bíblico, voltando lá para a Torá, e aí citando Deuteronômio 24, 16, é um texto que distingue Israel das demais nações. Israel não é como, ou melhor, Judá aqui, Judá, antes da divisão era o povo de Israel, mas o povo de Deus é distinto das demais nações. Ele não trata com a maldade como os povos fazem. Então, é um registro importante porque isso é incomum para aquela época. O Amazias vingou a morte do seu pai, matando os conspiradores, mas não matou os seus filhos. Parece um pouco com a história de Salomão, Salomão, depois, quando começa a reinar, ele executa vingança em relação a vários inimigos de Davi. Ele vai executar vingança contra pessoas que fizeram mal para Davi. E aqui também o Amazias repete esse ato, vingando a morte do seu pai, executando os conspiradores, mas ele preserva os seus descendentes. Ele não ataca, cumprindo aqui, respeitando a lei de Moisés. Ok? Segunda parte aqui da narrativa mostra as guerras de Amazias. Amazias, o versículo 7 diz que ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Selá na guerra e chamou o nome de Joquiteel até o dia de hoje. Então, é interessante que o texto de Reis é muito sintético quanto a essa parte da história. Realmente ele venceu os edomitas. Lembra que os edomitas haviam se rebelado? Lá em 2 Reis, no capítulo 8, nós temos a rebelião dos edomitas, lembra dessa parte? Mas, apesar de ter vencido os edomitas, Amazias comete um erro crucial. Mas o erro não está aqui no texto de Reis, ele está em Crônicas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 25. Abra aí, por favor, 2 Crônicas, capítulo 25. Eu vou precisar fazer um spoiler. Vou precisar viajar um pouco lá para o livro de Crônicas. Então, 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 14 a 16. Olha
a falta grave praticada por Amazias. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Olha que barbaridade, olha que desvio praticado por Amazias. Ele venceu os edomitas e trouxe os seus ídolos e abraçou os ídolos de Edom. Adorou-os, queimou incenso a eles. Versículo 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, rei de Judá. Mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? A lógica aqui é elementar, não é verdade? A lógica é elementar. Amazias, você venceu os edomitas. Por que você buscou os deuses que não livraram os seus inimigos? A resposta de Amazias foi duríssima. Ele diz, versículo 16, enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, é isso mesmo que você ouviu, para com isso, acaso te pusemos como conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos que ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso, não destes ouvidos ao meu conselho. Olha que palavra séria, meus irmãos. Amazias vence os edomitas, abraça os ídolos de Edom, e ele é reprovado por Deus por causa disso. Deus vai se irar contra Amazias por causa dessa idolatria. E o pior, ao ser confrontado pelo profeta, ele insiste, ele é obstinado. Ele diz para o profeta: para com isso. Para com isso. Você é conselheiro do rei agora? Profeta. E o profeta diz: agora eu sei que o Senhor resolveu destruir você, porque você não quis dar ouvidos. Então, o que nós tiramos de lição para nossa vida, né, dentro dessa história de Amazias, rei de Judá? Meus irmãos, o texto aqui é claro. É óbvio que a gente não vai tirar doutrina de um texto histórico, né? Isso aqui é um texto histórico, ele tem uma lição histórica importante para aquele tempo, para Israel, mas nós podemos fazer aplicações nas nossas vidas, né? Quando a nossa obstinação, quando a nossa dureza de coração se recusa a ouvir a voz de Deus, quando nós nos tornamos obstinados, quando nós abraçamos deuses falsos, ídolos, quando nós abandonamos o Senhor e abraçamos os ídolos dos derrotados. E assim, quando a voz de Deus vem nos repreender, nós endurecemos o coração, nós rejeitamos a voz de Deus, nós rejeitamos o conselho do homem de Deus, o conselho do Senhor, né? Ele disse: para com isso, para com isso. Meus irmãos e minhas irmãs, longe de nós. Lá na carta aos Hebreus, o autor da carta diz: se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. É claro que o texto aos Hebreus fala lá da murmuração nas águas de Meribá, né, durante a travessia do povo de Israel, as murmurações do deserto, mas a mesma lição de nós ouvirmos a voz de Deus, o mesmo chamado, exortação de nós ouvirmos a voz de Deus permanece para hoje também. Permanece para nós, nos deparando com esse texto. Nós percebemos que nós não devemos seguir o caminho de Amazias. Primeiro, da idolatria, da apostasia, do afastamento de Deus. E segundo, da rejeição à repreensão feita pelo Senhor. Para com isso, profeta. Muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, né, o nosso desejo pelo pecado, pelo mal, quer silenciar o profeta de Deus, quer silenciar a palavra de Deus. E aí, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós temos que ter esse discernimento de compreender quando Deus está falando com a gente através da sua palavra
e que o nosso coração seja quebrantado, amolecido, né, de maneira que a gente se arrependa, a gente volte atrás, a gente abandone os ídolos e a gente se converta ao Senhor, a gente volte para o Senhor. Conversão é mudança de direção. Então, quando a gente fala de conversão, é mudar a direção, mudar o rumo. Então, essa é a primeira lição, uma das lições que nós podemos tirar do texto, né, através da apostasia. Amazias é rejeitado por Deus. Olha o que vai acontecer na sequência. Amazias enviou mensageiros, versículo 8, voltando para 2 Reis, capítulo 14, versículo 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Então, veja, Amazias está reinando e, concomitantemente, Jeoás, filho de Jeoacás, está reinando lá em Israel. E aí, sabe o que aconteceu? O poder subiu a cabeça. E aí vem outra lição importante do texto. A vitória conquistada por Amazias, a derrota que ele impôs aos edomitas realmente foi importante. 10.000 aqui são as baixas daquele. Praticamente ele acabou com o exército de Edom, praticamente. Mas o poder subiu a cabeça. A vaidade tomou conta de Amazias. E aí ele manda um recado para Jeoás. Ele diz assim: vamos medir forças. Venha, meçamos armas. Diz aqui no versículo 8 do capítulo 14. Jeoás fez uma fábula, ele fez aqui uma parábola, uma fábula, e disse assim, olha, versículo 9. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Dá até para fazer uma musiquinha, né? O cardo brigou com o cedro, só que quem se deu mal foi o cardo. O cardo é fraco, é uma flor, é fraco. O cedro é madeira de lei. Já viram um cedro do Líbano? O porte dessa árvore é uma árvore frondosa, grande, é uma árvore realmente impressionante. E Jeoás manda essa fábula para ilustrar o que vai acontecer. Mas sabe o que acontece? O homem Amazias, que tinha já se embevecido aí pela vitória, pelo poder, pela vaidade, ele não deu ouvidos à voz do profeta, ele vai dar ouvidos à voz do rei de Israel. Então, o que acontece? O rei de Israel diz assim no versículo 10: na verdade feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. O rei de Israel está dizendo verdades. O teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Entendeu o recado de Jeoás? Ele está falando assim, meu amigo, você venceu os edomitas e está se achando. Olha, vai se gloriar da sua vitória, mas fica na sua casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Essa é a pergunta de Jeoás. Mas Amazias não quis atendê-lo. Veja, Jeoás está dizendo, eu não quero guerra com você. Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram forças em Bet-Semes, mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias. Amazias foi cativo. Amazias, rei de Judá, foi preso em Bet-Semes. Veio a Jerusalém, quem veio a Jerusalém? Jeoás, derrubou o muro. Veja, veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, são cerca de 200 metros. Você imagina, né? Judá foi derrotado diante de Israel, o rei foi preso, e aí Jeoás vai a Jerusalém e derruba 200 metros do muro. 200 metros do muro de Jerusalém são derrubados. Isso para expor, a fragilidade, a fraqueza de Judá. Tomou o ouro
e a prata, diz o versículo 14, tomou o ouro e a prata, todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Então, o que o texto mostra para a gente? A vaidade de Amazias, a soberba de Amazias, a provocação. Ele foi mexer com quem estava quieto, ele foi mexer com o rei de Israel, e ele teve uma derrota fragorosa, sendo ele cativo. Ele não morre, Amazias não morreu, ele vai morrer depois, você vai ver mais à frente, mas ele vai ser cativo. Ele vai, nesse tempo, ser cativo. Na sequência, o texto vai contar sobre a morte de Jeoás, tá? Jeoás, aqui nos versículos 15 e 16, falam da morte de Jeoás, e Jeroboão II, seu filho, vai reinar em seu lugar. Então, é o fim da história de Jeoás. Apesar dessa vitória estrondosa, o texto aqui ele só vai contar o restante da história, falando da morte de Jeoás. E Amazias? Amazias ficou vivo. Diz o versículo 17 que ele viveu 15 anos depois da morte de Jeoás. Ele ainda viveu 15 anos. E aí, o texto vai completar a história de Amazias com uma conspiração. Então veja, Jeoás morreu, Amazias viveu mais 15 anos, e aí o versículo 19 diz que conspiraram contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi, e o seu filho, Uzias, também chamado de Azarias, ou Uzias, ele vai reinar no lugar de seu pai. Diz o versículo 21 que todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias. Só para você ter aqui uma rápida lembrança, Amazias reinou cerca de 29 anos, tá? É claro que nesse intervalo ele ficou um tempo preso, ele foi preso por Jeoás, ok? Então é provável que nesse tempo tenha ocorrido uma corregência com o filho Uzias, ok? Até que com a morte de Amazias, depois dessa conspiração, então ele foi morto por conspiração, o texto não fala quem são os conspiradores, o texto não dá aqui a informação sobre os nomes desses conspiradores, mas o fato é que o povo escolhe, o povo toma Uzias e o constitui rei. Como se fosse aqui um movimento democrático, todo o povo constituiu o rei. É interessante que o Uzias, ele não vinga a morte do pai. Uzias, não vai atrás dos conspiradores. Ele começa a reinar novo, com 16 anos, e você vai ver depois o relato, a partir do capítulo 15, nós teremos o relato do reinado de Uzias, tá bom? Então, aqui o texto vai fazer menção ao início do reinado de Uzias, também chamado de Azarias. Ele foi, então, ali constituído pelo povo, rei. Ele foi o maior rei de Judá depois de Davi, a história vai mostrar isso. Uzias vai ser o maior rei de Judá depois de Davi. Mas aqui o texto não mostra, não faz menção à vingança em relação aos conspiradores, tá bom? O que o narrador vai fazer agora? Ele vai terminar o capítulo 15 com a história de Jeroboão II. Por que isso é importante? Deixa eu fazer aqui um retrato. Estrategicamente, o escritor bíblico vai narrar a história de Jeroboão II e depois ele vai contar a história de Uzias. Esses dois são os maiores reis do período do reino dividido. Jeroboão II, ele reina durante 40 anos, então, em termos de prosperidade, em termos de longevidade, prosperidade, avanço do reino, Jeroboão II foi o maior rei depois dessa divisão. E o Uzias, que vai reinar 52 anos,
ele vai ser considerado também o maior rei depois de Davi em Judá. Então, como rei de Judá, ele é o maior rei, ele é o reinado mais importante aqui depois de Davi. Por que eu estou dando essa informação? Ela é importante, sabe por quê? A gente está caminhando para o fim. A gente está caminhando, veja, o reinado de Jeroboão, ele vai de 793 a 753 a.C. 793 a 753 a.C., tá certo? Esse período, né, de Jeroboão, de 40 anos, 41 anos mais ou menos, ele precede, ele vai ser, né, como eu falei, Israel está caminhando para o fim, mas ele tem um grande período de expansão por 40 anos, ele tem aqui um avanço muito grande, mas à custa da maldade de Jeroboão II, à custa do desvio, que a gente vai ver aqui no texto, do capítulo 14, dos versículos 20 e... deixa eu abrir aqui que saiu aqui a página. Do 14, dos versículos 23 até 29. Ok? Então, importante, o narrador conta a história dos dois maiores reis do norte e do sul, Jeroboão II, 40 anos. Uzias, 52 anos, reinando no sul. E isso tudo chegando ao fim. Porque em 722, eu já disse, 722 a.C. é a queda de Samaria, ou seja, 30 anos depois do reinado de Jeroboão II, Israel não vai existir mais. 30 anos, somente 30 anos depois. Então, é interessante o paradoxo, porque Israel cresce, Judá cresce, eles têm uma expansão significativa nesse período, tem prosperidade nesse período, mas é a antessala do fim, é o prenúncio do fim, que vai vir 3 décadas depois para Israel. O Judá vai demorar um pouquinho mais, mas é importante esse registro. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre Jeroboão II. Começa aí no versículo 23, vai até o versículo 29. Né? O texto diz que ele reinou 41 anos. Né? 41 anos, aqui eu coloquei as datas 793 a 753, né? O texto bíblico faz referência a 41 anos, é mais ou menos isso mesmo, né? 40, 41 anos. Mas o mais importante é que ele fez o que era mal perante o Senhor. Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor. Inspirado no seu homônimo, Jeroboão I, é claro que aqui você não tem uma relação de parentesco entre eles, mas é óbvio que o nome que foi dado a Jeroboão, filho de Jeoás, é inspirado, né, no primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão. E ele fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 24, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, o primeiro registro é que ele seguiu o caminho do seu homônimo, Jeroboão, e ele não se apartou desses pecados, fez o que era mal perante o Senhor. Mas, em que pese a impiedade de Jeroboão II, o texto diz no versículo 25 que ele restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo, atenção, olha o versículo 25, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu profeta, do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Esse Jonas é o Jonas do livro de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Lembra que Jonas, ele tem uma missão importante, que é levar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Nínive era uma cidade-estado, capital do reino da Assíria. Nínive era uma grande cidade-estado. Lembra que Jonas, no livro de Jonas, ele demora 3 dias para percorrer a cidade, e em passo acelerado, né? Porque ele não fazia muita questão de pregar para que o povo se convertesse. Mas, como Deus é misericordioso, Deus vai operar um arrependimento, um avivamento, um quebrantamento lá em Nínive, na Samaria. Sabe por que isso é importante?
Sabe por que isso é importante? Porque com esse avivamento em Samaria, perdão, na Síria, eu falei Samaria, corrija aí. Com esse avivamento na Síria, em Nínive, tá? Com essa ação de Deus de quebrantar os corações, de levar o povo ao arrependimento, lê o livro de Jonas, você vai entender isso. Deus vai adiando o castigo para Israel. O tempo em que os ninivitas eles se convertem a Deus é um tempo que Israel ganha. Então faz sentido, veja, faz sentido a palavra de Jonas, profeta do Senhor, servo de Deus, acerca dessa expansão dos limites de Israel. Então, eles são contemporâneos. Versículo 26, olha o versículo 26. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, olha só, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Esse é o versículo 27. E aí ele vai fechar, né, o reinado de Jeroboão, dos versículos 28 e 29, dizendo que ele descansou com seus pais e tal, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Para quê? O que a gente precisa compreender? Veja só, nesse tempo de Jeroboão, e eu queria que você anotasse algumas passagens bíblicas de profetas menores que são contemporâneos. Além de Jonas, né, nós temos aqui Amós. Aí você pode anotar para ler no seu dever de casa. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7. Amós capítulo 2, versículos 6 e 7. Amós capítulo 8, versículos 4 a 6. Tá? Amós capítulo 8, versículos 4 a 6. E Miqueias capítulo 2, versículo 2. Repetindo, Amós capítulo 2, 6 e 7, capítulo 8, 4 a 6. Miqueias 2:2, Miqueias 2:2, tá bom? E o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías que é considerado o profeta maior pela extensão do seu ministério. Isaías capítulo 3, versículos 18 a 26, Isaías 3, 18 a 26 e 5, de 8 a 13. Então, o que é importante nós percebermos aqui? Esses profetas, tanto em Israel quanto em Judá, foram homens levantados por Deus para esse período de apostasia de Jeroboão. Então, a gente percebe o seguinte, tá? E eu queria fazer uma aplicação importante nessa parte aqui da nossa história. Então, veja só, apesar de Jeroboão ter feito o que era mal perante o Senhor, conforme está no versículo 24, Deus teve misericórdia de Israel. Deus teve misericórdia de Israel. O trabalho de Jonas foi fundamental. Através do ministério de Jonas, apesar de toda a resistência, aí você entende por que Jonas reluta tanto a ir a Nínive. Humanamente falando, o que Jonas sabe? Jonas sabe que a Síria é a grande ameaça naquele tempo. Você percebe que os reinos ao redor, os sírios, por exemplo, já estavam abatidos. Os sírios já tinham sido abatidos pela Assíria. Você percebe que a grande ameaça daquele tempo era o reino da Assíria, o Império Assírio. E o Império Assírio era muito cruel. O nível de crueldade, o nível de maldade, a maneira como eles agiam com os povos conquistados, deportando, transportando de um lugar para outro, para que eles perdessem a sua identidade cultural e como povo. Então, dá para se entender por que Jonas foi tão relutante. Eu não estou justificando o profeta, tá? Mas se coloque no lugar de Jonas. Você vai levar uma palavra de arrependimento para os seus inimigos. Não é verdade? Pensa nisso. Levar uma palavra de arrependimento aos seus inimigos. Você tem que amar o seu inimigo. Para você querer o bem do seu inimigo, o arrependimento dele, que vai levar a conversão e a bênção de Deus,
Então você quer o bem desse inimigo. A conversão dele significa que Deus vai abençoá-lo, Deus vai, de forma maravilhosa, usar de misericórdia. Só que Jonas, humanamente falando, não quer isso. Ele quer mais é que os ninivitas morram, os assírios caiam, porque ele sabe do mal que a Assíria vai trazer sobre Israel. Ele é profeta de Deus. Mas Deus usa de misericórdia. A grande lição da história lá do livro de Jonas é que a salvação vem do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande lição desse profeta que é contemporâneo de Jeroboão é que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Deus chama ao arrependimento. E é interessante que a graça de Deus é manifestada nesse livro de Jonas, né, que tem referência aqui com reis, porque Deus alcança com a graça povos pagãos, povos que não eram, né, são chamados gentios, né, povos que não eram aí do povo de Israel. Então é uma manifestação da graça do Senhor para todas as nações. Vamos lá, seguindo um pouquinho mais, né? É interessante, então, o registro que Deus não tinha falado ainda de apagar o nome de Israel de debaixo do céu. É o relato do versículo 27. Vamos lá, vamos ao capítulo 15, segunda parte do nosso estudo de hoje, capítulo 15, que começa com o reinado de Uzias. Então, olha como é que o narrador faz. Ele fala de Judá, fala de Israel. Agora ele volta para Judá. Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Azarias ou Uzias, tá? O rei Uzias é aquele citado pelo profeta Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias, como já falamos, ele foi o rei mais importante. Ele teve o período aqui de maior prosperidade, ele é o maior rei de Judá depois de Davi. É isso que a gente pode constatar. Então, ele reinou 52 anos em Jerusalém. É claro que esse período de 52 anos pode incluir duas corregências. Primeiro, com seu pai, o tempo que o seu pai estava preso, e antes dele ser rei sozinho, né, no primeiro momento, talvez tenha tido uma corregência com Amazias, e depois, quando o rei Uzias é ferido de lepra, ele vai ser isolado, né, ele não vai poder frequentar o palácio, ele vai morar numa casa separada por causa da lepra. Então é possível que tenha ocorrido uma corregência com seu filho Jotão. Então isso é importante a gente saber. Tudo bem? Diz aqui, o texto de Reis ele não é tão claro quanto, né, o motivo da lepra. Mas ele diz assim, olha, primeiro versículo 3 do capítulo 15. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Segundo quem? Segundo Amazias, seu pai. Então, para tudo aí, para tudo. Tempo. Amazias fez o que era reto, mas não como Davi. Não é verdade? Amazias fez o que era reto, mas não como Davi. Agora, o Uzias, ou Azarias, ele faz o que era reto conforme Amazias, mas claro que não conforme Davi. Essa é a conclusão lógica que nós tiramos aqui. Veja só, nesse tempo, né, eu falei sobre o reinado de Jeroboão e de Uzias. Aqui você vê que no 27º ano de Jeroboão, Uzias começa a reinar. Então eles vão ter um tempo de reinado concomitante, contemporâneos, e vai ser o tempo da grande expansão, tanto de Judá quanto de Israel. Né? É interessante que parece que nesse trecho do capítulo 15, né, dá para a gente ter essa percepção, parece que Deus aperta a tecla reset. Não tem no computador o reset para reiniciar? É mais ou menos isso, meus irmãos. A impressão que dá na leitura dessa faixa aqui, dessa seção do livro, é que Deus aperta o botão para recomeçar, o reset. Só que o pecado, ele continua presente na vida do ser humano, ele continua presente na vida dos reis. Mas você vê esse reset lá na narrativa de Jeroboão, pela misericórdia de Deus, e você vê o reset aqui também na narrativa de Uzias, fazendo com que ele seja um rei destacado no seu tempo. Mas veja só, os altos não se tiraram, versículo 4.
tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Tá? Então veja só, Uzias teve um reinado longo, próspero, ele avançou muito aqui foi um bom governador. Os comentaristas eles vão fazer esse livro aqui, olha, Faces do Antigo Testamento, muito bom esse livro, tá? Ele tem a autoria aqui de David Baker e Bill Arnold, tá? Livro da editora CPAD, tá? Veja, Faces do Antigo Testamento. Ele faz parte de um conjunto. Você tem um volume que é Faces do Novo Testamento, e ele trata aqui desse tema que são as faces do Antigo Testamento. Deixa eu só fazer uma leitura de um pedacinho desse livro, né, para que vocês possam perceber aqui o que os comentadores trazem para a gente. Veja só. O estudo intensivo dos textos bíblicos, das inscrições do Oriente Próximo e da arqueologia leva com frequência a um melhor senso do que distingue as diferentes eras da história de Israel e de Judá. Em alguns casos, os estudos de diferentes disciplinas podem discordar quanto à interpretação da evidência crítica. Em outros casos, os historiadores, os epígrafos ou os arqueólogos podem reconhecer a importância de uma era específica antes de os estudiosos da Bíblia a reconhecerem. Um exemplo do último caso é a história do século 8 de Israel e de Judá. Esse tempo, século 8 a.C., né? Os estudos bíblicos, para chegar a um acordo em relação ao tumultuado desenvolvimento do século VIII, precisam emparelhar-se com as descobertas da arqueologia e da epigrafia. Na verdade, a evidência para o crescimento no começo do século VIII faz com que a evidência da subsequente devastação e deportação se torne muito mais impressionante. Então, queria que essa frase ficasse marcada aí, né? A evidência para o crescimento do começo do século VIII faz com que a evidência da subsequente devastação e deportação se torne muito mais impressionante. Ele cita aqui, então, dados arqueológicos. Ele vai desenvolver aqui no texto, né, desse livro Faces do Antigo Testamento. Eu li aqui a página 224, quando ele vai tratar aqui do tópico o impacto das campanhas assírias. Então ele vai mostrar isso, que Judá e Israel cresceram, mas isso foi o prenúncio do fim, da devastação, da destruição que viria com as campanhas da Assíria. Mas vamos lá, avançando um pouquinho aqui com a história de Uzias. Eu vou precisar fazer uma viagem para 2 Crônicas, capítulo 26. Vem comigo. Spoiler, 2 Crônicas, capítulo 26. Diz assim, olha, o reinado de Uzias, versículos 16 a 21. Você sabe por que Uzias foi atacado de lepra? Sabe por quê? Uzias foi atacado de lepra? Diz assim, olha, versículo 16, 2 Crônicas, capítulo 26. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Veja só, Uzias entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Quem queima incenso no altar é o sacerdote. Diz o texto, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Que palavra, hein, irmãos? Que palavra de coragem dos sacerdotes. Porque quando o rei se enche de soberba, ele se acha, né, o coração exaltado, para a própria ruína, depois de ter se fortificado. Você pega aí a história do capítulo 26, você vai ver que como ele venceu, como ele cresceu,
mas a soberba encheu o coração de Uzias e ele resolveu oferecer incenso no templo, sendo reprovado pelos profetas. Ele, no versículo 19, se indignou. Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Então, versículo 20, segundo Crônicas 26, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Apareceu a lepra bem aqui na testa, irmãos. Que cena, hein? E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então, veja só, essa questão que eu falei da corregência, fica clara aqui por causa do isolamento determinado a Jotão, porque, a Uzias, como Uzias se tornou leproso, ele não poderia mais estar na casa do Senhor, ele não poderia mais estar em contato ali na rotina palaciana, e ele foi afastado. Então, o que essa passagem nos ensina? O que essa passagem nos ensina? Meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo pecado de Amazias contamina o seu filho Uzias, porque a soberba enche o coração. O homem começa a vencer, o homem começa a ter vitórias, a se destacar, e aí a soberba enche o coração. E aí ele começa a achar, a compreender, né, que sendo ele vitorioso, ele pode fazer qualquer coisa. E aí ele se mete a fazer o que não é papel do rei. E ele vai incensar, ele vai oferecer incenso lá no templo. E é isso que vai trazer essa resposta de Deus, de rejeição, por causa da sua obstinação, por causa da sua doença. O texto diz que Deus o feriu de lepra. Você lembra da leitura de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Para tudo. Uzias foi ferido por Deus, leproso, e foi afastado do templo, foi retirado dali. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor no templo, o rei. A reação do profeta, no capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, esse é um dado importante cronológico, Isaías vê o rei, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei no templo. A ação de Uzias não foi desafiar os sacerdotes. A ação de Uzias foi desafiar o próprio Deus. Ele sabia o que fazia e quis desafiar o próprio Deus. E ele foi ferido com lepra na testa, e ele foi leproso até morrer, até o último dia da sua vida. E, como leproso, ficou afastado do templo e do palácio. Isso, meus irmãos, é uma lição importante para a gente, né? Há outros eventos no texto bíblico, da narrativa, por exemplo. Miriam ficou leprosa quando ela levanta uma rebelião contra Moisés. Ela diz assim: olha, vem cá, eu sou profetisa também. Deus não fala só com Moisés, Deus fala comigo também. E por causa da rebelião de Miriam, ela ficou leprosa e ficou fora do arraial durante aquele tempo, né? E a intercessão de Moisés foi uma bênção para a restauração, para a purificação de Miriam. Agora, nesse cenário de Uzias, ele foi leproso até morrer.
e essa sua atitude diante de Deus, nessa atitude de rebelião, de desafiar a Deus, custou caro. Apesar de toda a expansão de Judá, apesar de todo o crescimento, nós temos aqui o rei leproso, o rei que não pode sentar no seu trono. Mas o recado lá do livro de Isaías, capítulo 6, é que o trono nunca ficou vazio. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o santuário. Essa é a lição que nós podemos compreender desse fato histórico e daquilo que Deus faz por meio do seu povo, em favor do seu povo. E também, nós vemos aqui a seriedade que é lidar com as coisas de Deus. A seriedade que é nós lidarmos com aquilo que é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é dele. Então, a soberba enche o coração da gente. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento, olhar para o texto bíblico e aprender a verdade da palavra de Deus, para não se deixar levar, meus irmãos. Porque é muito fácil, né? A armadilha está colocada aí. Eu estava vendo, não sei se vocês viram, eu não vi a cerimônia, mas eu vi aquela cena, a cena do Will Smith dando um tapa no apresentador, que é o Chris Rock. Depois você pode pegar aí e assistir esse vídeo. Eu pensei que era uma encenação, mas foi verdade aquilo. O Will Smith, ganhador do Oscar, ele, no momento ali de fúria, ele tem um momento ali de uma... eu não estou aqui tomando partido, tá? Mas você depois assista ao vídeo e tire suas conclusões, né? O Will Smith, por causa de uma piada feita pelo Chris Rock, ele faz uma piada porque a esposa do Will Smith, ela tem uma doença autoimune e ela está sem cabelo, ela está calva. E ele faz uma brincadeira de mau gosto, uma piada. E o Will Smith levanta e dá um tapa no apresentador Chris Rock. Chris Rock é o autor daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Você viu, você já deve ter assistido algum episódio. Então, e aí fica aquele clima, aquela coisa, e depois quando o Will Smith vai receber o prêmio, ele chora, pede perdão, ele, não ao Chris Rock, mas pede perdão ali a cerimônia, aquilo tudo, e ele cita uma fala de Denzel Washington. Eu queria que você depois prestasse atenção nessa fala. É muito interessante. Sabe? É muito interessante. Ali, naquele momento, naquele burburinho, naquela situação, Denzel Washington, que é cristão, ele fala com o Will Smith, ele diz assim, olha, quando você... Mais ou menos isso. Quando você vai conquistar grandes vitórias, o diabo se levanta. O diabo vem também para tentar te derrubar. Em resumo, essa foi mais ou menos a fala. Depois procure e você vai ver aí, depois da aula, tá? Termina aqui a aula, depois você vai ver isso aí. Mas eu aprendi com esse evento, eu achei impressionante, porque realmente não foi uma encenação, foi sério. Ele se sentiu ultrajado pela brincadeira, pela piada feita em relação à esposa. Ele foi defender a honra da esposa e deu um tapa ali no apresentador, mas depois ele pede perdão, ele em lágrimas ali. A gente não sabe, o coração Deus conhece, mas a parte mais importante foi quando ele cita o conselho de Denzel Washington. E ele diz, olha, Denzel me disse que quando a gente é levantado para grandes vitórias, o diabo também vem. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não quero aqui forçar a barra com a fala, com o Oscar, mas eu quero olhar para o texto bíblico e perceber isso do texto bíblico. A gente tem que entender, fazer a leitura dos cenários, e a gente tem que ter o cuidado, a vigilância, a humildade, o coração quebrantado diante de Deus, para não nos deixarmos levar por vitórias, por bênçãos, por questões, por posições, seja o que for, que Deus nos dá, vitórias que vêm da mão de Deus, mas nós temos que ter o cuidado para o nosso coração não se encher de soberba, para o nosso coração não se exaltar, não se elevar, e nós passarmos a agir como Amazias, como Uzias, o filho, e assim, sofrermos consequências. Tá? Eu não estou falando de perda de salvação, mas eu estou falando de consequências drásticas por causa do nosso ego, por causa da nossa
do nosso desejo de fama, de nome, né, por causa da nossa soberba. É isso que o texto ensina para a gente. Mas vamos seguir a história, já caminhando, acelerando aqui, que o nosso tempo já está esgotado, né, está terminando o nosso tempo. A sequência do texto, ele vai tratar, o capítulo 15, ele vai tratar de uma montanha-russa, né, de sucessão de reis aqui em Israel. Vamos voltar para Israel agora. Então nós temos aqui, eu vou resumir essa parte, porque são vários reis em sequência e vão fazer o que é mal perante o Senhor. Começa com Zacarias, rei de Israel, filho de Jeroboão II. Esse é o último rei da dinastia de Jeú. Lembra que a palavra profética é que a dinastia de Jeú duraria 4 gerações, e realmente aconteceu. Depois de Jeú veio Jeoacás, depois de Joacás, Jeoás, depois Jeroboão e por fim Zacarias. Repito, depois de Jeú, lembra da história de Jeú que nós já estudamos em aulas passadas, nós temos Jeoacás, Jeoás, Jeroboão e Zacarias. E assim completa-se esse ciclo da dinastia de Jeú, que eram 4 gerações conforme a palavra do Senhor. Anota aí para você ler do dever de casa, Oséias capítulo 1, versículo 4. Leia Oséias 1,4. É mais um profeta contemporâneo desse tempo. Oséias 1, versículo 4. Nós temos aqui um período de anarquia, de conspiração e de morte. Depois do grande Jeroboão, como eu falei, isso aqui é uma montanha-russa. Nós temos aqui Zacarias, ele vai fazer o que é mal perante o Senhor, ele vai ser alvo da conspiração de Salum. Então veja, Zacarias reina no capítulo 15 de 8 a 12. O reinado dele é dos versículos 8 a 12, cumprindo então esse tempo aí. Quanto tempo que Zacarias reinou em Israel? 6 meses. 6 meses. Não tem nem o que contar da história dele, só que ele fez o que era mal. E se cumpriu a palavra, né, das 4 gerações que seguiriam aí a dinastia de Jeú. Está no versículo 12. Depois vem Salum. Salum era um homem de Jabes. Ele diz aqui, filho de Jabes, mas na verdade Jabes é um local. Ele é um homem de Jabes. O Salum é chamado pelos assírios de filho de ninguém. Os assírios, né, têm inscrições assírias que fazem referência a Salum como filho de ninguém. Ele é um ninguém, ele é um conspirador. Essa conspiração de Salum faz com que ele reine 1 mês em Samaria. Então ele vai conspirar contra Zacarias, Zacarias vai morrer e ele vai reinar em seu lugar 1 mês só. Depois de Salum vem Menahem. Menahem mata Salum. Menahem era um líder de tropas, né, na região de Tirza. Então Menahem, filho de Gade, ele veio a Samaria, feriu a Salum e reinou em seu lugar. Esse conspirador Menahem era um homem brutal e sanguinário. Você vai ver o seguinte, olha, ele vai reinar 10 anos em Samaria, versículo 17. 10 anos reinou em Samaria, fez o que era mal perante o Senhor. E aí vem, né, a resposta de Deus, né, isso já é aí, olha, ano 730, né, 740 mais ou menos, né, por aí, 740 antes de Cristo, 2 décadas antes da grande invasão assíria. Mas a Assíria começa a aparecer. Versículo 19. Veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que esse o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem fez uma arrecadação e pagou esse tributo, ou seja, Menahem se torna tributário de Pul, que é o rei da Assíria. Isso aqui, gente, essa primeira manifestação já começa a apontar para as incursões assírias, para os primeiros ataques da Assíria, que vão culminar com a devastação lá no ano 722. Olha, esse Menahem era tão ruim, era tão mau, que ele lá no versículo 16, olha o que diz aqui no versículo 16. Então Menahem feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também os seus limites desde Tirza,
porque não lhe abriram, a devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. A maldade de Menahem é semelhante à maldade dos povos ao redor, da Assíria e de outros povos. Então, esse conspirador, Menahem, ele vai reinar no lugar de Salum, vai durar 10 anos, e a brutalidade desse rei corresponde à influência da brutalidade, né, da maldade dos povos ao redor. Aí você pode listar Assíria, Amon e outros povos. Então, isso que ele fez, matar as gestantes, né, cortá-las, né, rasgar o ventre, é muita maldade, né? Além de homicídio, é aborto praticado pelo rei Menahem. Então, ele termina aqui o seu reinado, depois também de uma nova conspiração, Menahem, né? Vamos lá, Menahem, ele morre, né? O seu filho Pecaías reina em seu lugar, né? Tanta conspiração aqui nessa história, mas vem aqui o Pecaías, filho de Menahem. Pecaías reina 2 anos. Não tem nada para contar da história dele praticamente, aqui a história dele é rápida, só diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Tá? Ele fez o que era mal perante o Senhor e reinou 2 anos, não se apartou dos caminhos de Jeroboão. E aí Peca, que era um capitão de Pecaías, o assassinou. Né? O Peca conspira e mata Pecaías. E aí ele reina por 20 anos. Peca reina por 20 anos. Espera aí, está fazendo a conta? Está fazendo a conta aí? Então veja só, esse reinado, né, a gente está fechando aqui o capítulo 15, esse reinado de Peca, ele já é caminhando para os últimos 20 anos, tá? Os últimos 20 anos aí. Depois vai ter o reinado de Oséias em Israel, e ele vai reinar mais 9 anos. Então você tem aí nessa sequência, depois de Jeroboão, reinados rápidos, e aí você tem Pecaías, que vai reinar nesse período de 20 anos, e depois o último rei vai ser Oséias, rei de Israel, que vai ser estudado no próximo encontro. Mas o fim está chegando, irmãos. O fim está chegando. A Assíria, aqui no versículo 29, diz aqui no versículo 29 do capítulo 15, que nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon e Abel-Bet-Maaca, Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Veja, Pul, rei da Síria, veio no tempo de Menahem. Agora, no tempo de Peca, vem o rei Tiglat-Pileser. E ele vai atacar o norte de Israel. Vi aqui que ele fala de Galileia, Naftali, Gileade. Ele vai atacar a região do norte. Ele vai conquistar o norte. Veja, as fronteiras de Israel vão ser diminuídas depois daquela grande expansão. Ele vai perder esse território e a população desses locais vai ser deportada. É por isso que há tanto preconceito com a Galileia no tempo de Jesus. Lembra de Jesus, né? Quando Natanael pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, como galileu, né, você vai saber por que desse acontecimento. Porque a Galileia fazia parte de Israel, Reino do Norte, e a invasão assíria, já nesses dias de Peca, ela faz com que essa região seja dominada pelos assírios, e a população vai ser deportada, vai ser retirada, e outros povos são colocados ali. Então, diz aqui, olha, versículo 30, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar. Tá? O reinado de Oséias vai aparecer lá no capítulo 17. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas mais uma conspiração acontece com essa ação de Oséias vencendo, matando aqui o Peca e reinando em seu lugar. Então são esses os momentos finais da história de Israel. Israel em breve será riscado do mapa. E aí o texto termina, para finalizar, aí sim a gente acaba
falando sobre Jotão. Jotão. Irmãos e irmãs, reinado de Jotão de Judá. Então, falamos de Israel, vamos para Judá agora. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Lembra daquela cronologia, tá? Jotão teve um tempo de corregência com seu pai Uzias, ok? Tem um tempo de corregência. Diz aqui no capítulo 15, versículo 33, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Lembra que os reis de Judá sempre citam o nome da mãe. O texto termina com uma palavra de esperança. Fez o que era reto perante o Senhor. Em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Finalmente um alívio, né? Voltando para Judá, nós temos aí uma notícia de que Jotão, filho de Uzias, fez o que era reto perante o Senhor. Ele só não tirou os altos. Versículo 35, só não tirou os altos. O povo continuava sacrificando nos altos. Ele reedificou a porta de cima da casa do Senhor. Tá? E eu queria que você olhasse para o versículo 37. Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Então, nos dias de Jotão, os ataques, lembra que o grande avanço no tempo de Uzias, e agora com Jotão, ataques da Síria, através de Rezim, e do norte de Israel, através de Peca. Tá? Então ele termina dizendo que ele foi sepultado, ele morreu, e aqui termina o capítulo 15, o reinado de Jotão, também que não tem muitos detalhes aqui no texto para a gente. É claro que lá em Crônicas você vai ver mais detalhe, mas dentro aqui do nosso objetivo de hoje, a gente termina nesse ponto. Né? Sempre há uma palavra de esperança, sempre há uma expectativa de arrependimento, sempre há uma esperança quando a gente se volta para Deus. Jotão fez o que era reto perante o Senhor. Ele vai terminar aqui os seus dias, apesar das guerras, das batalhas, apesar de não ser uma fidelidade completa, porque os altos ainda eram mantidos, mas a boa notícia é que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós aprendemos nesse texto é que nesse mar de lama, nesse mar de maldade, nessas realidades que nós vemos aqui, muitas vezes o homem se ensoberbecendo, se voltando contra Deus, mesmo em Judá, nós temos aqui sempre aquele fio de esperança, de que o Deus soberano vai cumprir o seu propósito, de que o Deus que é rei, o Deus que reina, que nunca deixou o trono vazio, mesmo no tempo de Uzias, é o Senhor que cuida e que na sua providência dirige todas as coisas para que cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente termina aqui esse capítulo 15, fechando aqui o nosso encontro das segundas da palavra. Eu quero orar com você, eu quero fazer uma oração com você agora, pedir que o Senhor nos ajude. E que nos leve adiante, que nos faça caminhar, né, com humildade, com o coração quebrantado, voltando-nos para o Senhor, que é misericordioso. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Quantos ensinamentos, Senhor, quantas lições preciosas, como nós aprendemos com a vida desses reis, aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou essa palavra para nós. E ela já ensinou para Israel e ela ensina para nós hoje. Ela nos traz lições preciosas de vida e que nos levam, Senhor, a nos quebrantar diante do Senhor, a reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa fraqueza, a fragilidade e a entregar as nossas vidas ao Senhor. É o que nós fazemos agora, Pai. Entregamos tudo a Ti. Nossas batalhas, nossas lutas, nossos pecados nós confessamos e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos leva adiante. Como cristãos, como igreja, Senhor, como filhos de Deus, nos faz caminhar
em direção ao alvo, sabendo que o Senhor tem cuidado, dirigido todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro das segundas da palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.